Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, dia 12 de outubro de 2022, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, venho aqui gravar mais uma aula para o canal Geogênio. O tema do nosso encontro é a formação de um novo supercontinente chamado Amásia, é previsto pela comunidade científica mundial para os próximos 250 milhões de anos. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá ao nosso encontro. Aqui nós temos uma imagem de como seria ou como será o novo supercontinente que deverá existir em nosso planeta nos próximos 250 milhões de anos. Supercontinente este, chamado pelos cientistas de Amásia. Por que Amásia? Porque inicialmente ele seria derivado da fusão dos continentes americano e euroasiáticos. Sendo assim, nós teremos essa configuração da Amásia no futuro, com a fusão também de outras massas continentais, incluindo a Oceania, repare aqui a Austrália, onde ela se encontra, e até mesmo a Antártida, que também irá ajudar a compor essa massa desse novo supercontinente que deverá existir em nosso planeta daqui a 200 ou 250 milhões de anos, como os cientistas estão prevendo. Professor, por que nós teremos novamente as massas continentais ou as principais terras emersas do planeta fundidas, dando origem a um novo supercontinente? Então, para que vocês entendam melhor o porquê dessa projeção futura, que indica que daqui a 200 a 250 milhões de anos teremos novamente um supercontinente, é preciso que também vocês entendam o mecanismo que ocorre no interior do nosso planeta. Então vamos dar continuidade ao nosso encontro, mostrando a vocês que há cerca de 400, 500 milhões de anos, havia uma única massa continental chamada pelos cientistas de Pangeia. Pan significa toda, Geia significa terra. Então, as massas continentais do nosso planeta estavam fundidas, dando origem a uma supermassa continental ou a um supercontinente que era chamado no passado de Pangeia. Claro que dentro da configuração da superfície do nosso planeta há de se destacar que também existiriam ilhas dos mais diferentes tamanhos no globo terrestre. Mas aqui nós temos uma projeção de como seria a Terra na época da existência de Pangeia. Professor, por que esse supercontinente Pangeia se dividiu, se fraturou, dando origem
as massas continentais atuais. Então, aproveitando esse desenho, eu vou mostrar a vocês aqui o seguinte. Olha como era a configuração do nosso planeta, de acordo, claro, com aquilo que é apresentado pelos cientistas há mais de 200, 300, 400 milhões de anos. Então você tinha uma única massa continental chamada Pangeia. Então, ora, a partir do momento em que as pressões provenientes do interior do nosso planeta, basta lembrar que a superfície da Terra, ela possui uma crosta formada por rochas e minerais solidificados que a gente pode considerar muito fina. Tanto é assim que os cientistas dizem o seguinte: se nós utilizássemos uma laranja para representar a Terra, a crosta terrestre ou litosfera seria apenas a sua casca, para que vocês tenham ideia de como é fina essa crosta terrestre. De acordo com alguns cientistas, essa espessura média da crosta terrestre deve variar entre 35 a 40 quilômetros. Agora, se você levar em consideração que o núcleo do planeta está a cerca de 6.000 quilômetros de profundidade, ora, uma crosta média de 35 a 40 quilômetros seria muito fina. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, o que se encontra abaixo dessa crosta terrestre? Ora, nós temos as camadas interiores do nosso planeta. A primeira camada de contato com a crosta terrestre ou litosfera, a gente chama de astenosfera, onde ali a temperatura pode chegar a 600, 800, 1.000, 1.200 graus. Então, na verdade, a astenosfera ela é composta predominantemente por material pastoso ou pelo magma em estado pastoso ou o magma já em estado fluido, bem fluido, dependendo, é claro, da temperatura da astenosfera na zona de contato com a crosta terrestre. Ora, se você levar em consideração que para cada 11 metros que nós descemos, a temperatura sobe em média 1 grau, ora, na medida em que você vai se aprofundando no interior do planeta, essa temperatura vai aumentando progressivamente, a ponto de nós termos um núcleo da Terra com uma temperatura estimada em 6.000 graus centígrados ou 6.000 graus Celsius. Então, ora, com essa temperatura muito elevada, que equivale aproximadamente à temperatura da superfície do Sol, se diria que o ferro e o níquel, que são os dois minerais encontrados no núcleo da Terra, que também é chamado de NIF, deveria se encontrar em estado líquido. Mas o núcleo da Terra, ele se encontra em estado sólido. Por quê? Por causa da violenta pressão que a massa do planeta exerce no núcleo da Terra. E por esse motivo, mesmo a essa temperatura onde o níquel e o ferro deveriam estar em estado líquido, eles se encontram em estado sólido. Agora, o que você tem entre o núcleo da Terra e a crosta terrestre, a maior parte é chamada de manto, que é composto por silicatos ferromagnesianos, cuja temperatura se encontra bem acima de 1.000 graus, dependendo da profundidade, 2, 3, 4.000 graus. Então, todo material superaquecido tende a se dilatar. Então, no interior do planeta, também nós temos as correntes de convecção do magma. Esse material magmático, ele exerce movimentos de subida e também movimentos de descida. Naqueles pontos em que as correntes de convecção estão conduzindo o magma para cima, e esse magma entra em contato com a crosta terrestre,
ou a litosfera, a pressão ali exercida é extremamente alta, razão pela qual a nossa crosta terrestre se encontra fragmentada, formada, portanto, por várias placas tectônicas, e essas placas tectônicas, em razão das violentas pressões que o magma exerce sobre elas, acabam se movimentando alguns centímetros por ano. Então fique bem claro que essas placas se deslocam no plano horizontal e também se deslocam no plano vertical. Agora, o que nos interessa aqui é analisar essa movimentação horizontal das placas tectônicas, onde estão inseridos ou inseridas as massas continentais. Então, na verdade, os continentes, eles se movem porque eles fazem parte das placas tectônicas que, por sua vez, pressionadas pelo magma, sobretudo nos pontos onde nós encontramos as correntes de convecção, essas placas acabam se deslocando alguns centímetros por ano. Agora, esse deslocamento é imperceptível para nós que vivemos aqui na superfície. Agora, se você transpor esse deslocamento de 3, 4, 5, 6, 7 centímetros, às vezes até mais, por ano, para um período de milhões de anos, você vai perceber que, na verdade, essas placas acabam por se movimentar milhares de quilômetros, razão pela qual você vai ter não só a fragmentação da massa continental que formava a Pangeia, assim como a reconfiguração do desenho das massas emersas do nosso planeta, representadas pelos continentes e ilhas. Então, esse posicionamento, ele altera-se ao longo de milhões e milhões de anos, razão pela qual você vai entender que, num primeiro momento, Pangeia se dividiu em 2 supercontinentes. O primeiro a gente chama de Laurásia, que era formado pela América do Norte e Europa e o continente asiático. Na verdade, Europa e Ásia é um continente só, né? Dividido por nós, mas é uma única massa continental. E o continente de Gondwana, que era constituído pela América do Sul, a África, a Antártida, a Austrália, a Índia e o Oriente Médio. Então, com o passar de milhões de anos, os 2 supercontinentes, Laurásia e Gondwana, se dividiram. Então, a América do Norte ela vai se separar do continente europeu, a América do Sul ela vai se separar do continente africano, e através do istmo da América Central, a América do Sul posteriormente vai se unir à América do Norte aqui, ó, ao istmo da América Central aqui. Ora, o que você vai perceber? O desprendimento da placa indiana e a sua migração para o norte. Então a Índia, a placa indiana, ela vai se fundir com a placa euroasiática. A separação da placa da Antártida e da placa australiana também. A Antártida vai se movimentar a princípio em direção ao Polo Sul, tornando-se um continente gelado, e a Austrália vai se movimentar na direção oriental, até que o mundo alcançasse essa configuração atual. Agora, essa configuração atual, ela não é definitiva. Por quê? Porque as placas tectônicas continuam se movimentando. Por exemplo, aqui na parte oriental da África, nós temos o quê? O fraturamento da placa africana. Então, a parte oriental da África está se desprendendo do continente. Daqui a milhões de anos, essa porção oriental do continente africano formará uma grande massa, tipo uma grande ilha, mais ou menos do tamanho da Groenlândia. Então, a configuração das terras emersas existentes em nosso planeta, ela vai se modificando através do tempo, da escala geológica do nosso planeta, em função de toda essa movimentação, ou seja, do mecanismo de movimentação
das placas tectônicas. E dentro dessas projeções você pode colocar os dados sobre a velocidade de deslocamento das placas tectônicas num programa de supercomputador, e com isso você pode fazer uma previsão dessa fusão dessas massas continentais que darão origem a um novo supercontinente que nós chamamos de Amásia. Nós não, os cientistas que fizeram esse estudo, e como professor, logicamente, eu tenho que chamar de Amásia, porque é assim que a ciência passou a denominar o supercontinente que existirá em nosso planeta daqui a 250 milhões de anos. Então aqui, para que vocês tenham uma ideia, temos essa imagem sem a cobertura dos oceanos, para que vocês possam perceber, pelas linhas azuis, as inúmeras ou diferentes placas tectônicas existentes em nosso planeta. Esses pontos amarelos aqui, na verdade, representam abalos sísmicos, ou seja, tremores que ocorrem na crosta terrestre, que quando acontecem no continente a gente chama de terremoto, e quando acontecem no mar, esses abalos sísmicos podem dar origem a um maremoto, a um tsunami, claro, dependendo da sua intensidade. Lembro vocês que existem várias aulas na playlist, vocês podem inclusive acessar essas aulas sobre a tectônica de placas, deriva continental, abalos sísmicos, formação dos vulcões. Então, aulas bastante interessantes, né? A formação ou as camadas internas da crosta terrestre. Então, ali no canal eu dou um embasamento muito forte para você que está se preparando para um vestibular, você que está se preparando para uma escola militar da vida, tipo a SpaceX, ter a base do conhecimento necessária para melhorar o seu desempenho na avaliação. Então, aqui nesse esquema, não foi colocada as setas indicando os sentidos da movimentação das placas tectônicas, mas eu posso antecipar vocês, por exemplo, aqui você tem a placa africana e aqui você tem a placa sul-americana. Essas duas placas estão se movimentando nesse sentido aqui, ó. Estão se afastando. Aqui você tem a placa de Nazca, que está se movimentando no sentido inverso. Então, quando a gente estuda a tectônica de placas, a gente vê que nas áreas de convergência de placas se formam cadeias de montanhas que são denominadas dobramentos. No planeta existem os dobramentos modernos, aqueles que foram soerguidos a partir da era cenozoica, e existem os dobramentos antigos, cadeias de montanhas, formadas há centenas de milhões de anos. Também, em função dessa movimentação das placas tectônicas, você vai ter o quê? A ocorrência dos abalos sísmicos, e você vai ter a formação dos vulcões, porque os vulcões, na verdade, nada mais são do que as válvulas de escape que reduzem as violentas pressões existentes no interior do nosso planeta. Eu costumo dizer que a Terra é uma verdadeira panela de pressão, e se não fossem os vulcões ativos que existem na Terra, com as características atuais presentes no interior do nosso planeta, a Terra já teria explodido há muito tempo. É como se você vedasse uma válvula de uma panela de pressão, colocasse o feijão ali, levasse essa panela ao fogo e deixasse lá durante um determinado tempo. Então a pressão no interior da panela subiria de tal forma que chegaria um determinado momento em que a panela iria explodir. A Terra é como uma panela de pressão, só que as válvulas do nosso planeta, na verdade, são o quê? Os vulcões, que quando estão em atividade, reduzem as violentas pressões existentes no interior da Terra, ok? Então aqui nós temos essa configuração das placas tectônicas. Mais uma vez eu recomendo você assistir às aulas sobre tectônica de placas aí do canal Geogênio, para entender melhor o que está sendo colocado aqui. Aqui, para que vocês possam ter uma ideia mais abrangente,
as correntes de convecção. Repare, eu acabei de falar da corrente de convecção. Existem, na verdade, no interior do planeta, vários pontos em que essas correntes de convecção, elas levam do interior do planeta em direção à zona de contato com a crosta terrestre, esse material magmático superaquecido. Então, em alguns pontos, o que acontece? A crosta terrestre, ela acaba se rompendo, permitindo que parte desse fluido magmático, ou esse material magmático, emerja e seja lançado aqui na superfície da crosta terrestre, tanto na superfície continental quanto na superfície da crosta que se encontra nas profundezas oceânicas. Então aqui você pode perceber o levantamento da crosta, o fraturamento da crosta, que é uma rachadura, que vai permitir que parte desse material magmático, que levado pelas correntes convectivas emerge em direção à zona de contato com a crosta, vai dar origem não só aos vulcões, como também vai empurrar essas duas placas lateralmente, fazendo com que estas se desloquem alguns centímetros por ano. A gente está falando aqui de um movimento que se estende por milhões de anos. Esse movimento não acontece da noite para o dia. É um movimento que se manifesta no transcurso de milhões e milhões de anos. Então você vai perceber que esse material superaquecido, porque essa cor amarelada indica uma temperatura mais elevada do magma, então grande parte desse material vai se espalhar lateralmente, vai começar a perder um pouco da temperatura e vai descer aqui, ó. Aqui você tem o ponto em que esse material magmático começa a descer de novo, realimentando, né, a corrente convectiva ou o movimento convectivo do magma. Lembrando que a convecção ela ocorre por ascendência do material mais aquecido e por movimento descendente do material menos aquecido. Assim como acontece também na atmosfera, né? Quando você fala de chuva convectiva, você tem num ponto o ar quente subindo, no outro ponto o ar frio descendo, criando as condições meteorológicas necessárias para a formação daquelas chuvas de verão, aquelas tempestades acompanhadas por raios, ventania e às vezes até queda de granizo. Aqui, nesse caso, nós estamos falando das correntes convectivas do magma, que pressionam a crosta terrestre e faz com que essa crosta se movimente alguns centímetros por ano, ou no plano horizontal ou no plano vertical, dando origem àquilo que nós chamamos de movimentos tectônicos, ok? Então, aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, a configuração atual do nosso planeta, né? Repare aqui, Terra atual, então, onde você pode perceber a disposição das massas continentais e das principais ilhas do nosso planeta. Aqui nós temos a projeção de como será a Terra daqui a 50 milhões de anos, né? Observe uma coisa, de acordo com a previsão feita pelos cientistas, daqui a 50 milhões de anos, procura aqui, o mar Mediterrâneo sumiu. Então, onde existe hoje o mar Mediterrâneo, daqui a 50 milhões de anos, de acordo com as previsões feitas pelos cientistas, teremos uma cadeia de montanhas em formação semelhante à Cordilheira do Himalaia, que foi formada justamente pela convergência da placa indiana com a placa asiática. Então, o mar Mediterrâneo vai desaparecer. Pena que nós não estaremos aqui para presenciar, né, como ficará essa configuração e se de fato os cientistas estarão certos naquilo que estão prevendo para o futuro. Vocês também podem observar que a Austrália está indo para o norte, aqui ó. Olha a configuração da Austrália, como é que está mudando. Aqui já pode perceber a fusão do Alasca com Vladivostok, América do Norte já se fundindo ao continente asiático, que é uma previsão feita por todos os cientistas, né? Então, aqui você vai perceber um detalhe muito interessante.
Olha onde estará a linha do Equador daqui a 50 milhões de anos, caso os cientistas estejam corretos. A linha do Equador estará passando aqui na nossa região sudeste, eu que moro aqui no Rio de Janeiro, pela projeção que esse mapa apresenta aqui, a linha do Equador estará mais ou menos bem acima do município do Rio de Janeiro, ou simplesmente acima do estado do Rio de Janeiro, passando também por São Paulo, Minas Gerais. Daqui a 50 milhões de anos estaremos, se os cientistas estiverem corretos, e se a população, se nossos descendentes sobreviverem nesse planeta, quem viver aqui na nossa região estará vivendo numa região equatorial. Eu falo isso porque eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro. Agora repare, daqui a 150 milhões de anos, rapaz, a configuração mudou de novo. Então observa que a linha do Equador agora, ela está lá em cima, um pouco acima do posicionamento atual. Agora a linha do Equador vai estar passando ali na altura da África do Sul, Moçambique, Botsuana. Olha como a África está envergando, está ficando deitada. Essa projeção aqui só não indicou a parte oriental do continente africano, que se desprendeu. Agora repare aqui, a Antártida como já está colando no continente asiático. Bastante interessante. Aqui você já vê o Alasca colado com Vladivostok, ou seja, bem colado mesmo. E também observa-se aqui a Groenlândia já colada com o Canadá. Agora repare aqui a projeção feita pelos cientistas para os próximos 250 milhões de anos. Então daqui a 250 milhões de anos, repare que a Antártida e a Austrália estarão fundidas. Nós teríamos aqui um grande mar interior entre a América do Sul, e esse desenho aqui que pega uma parte do continente asiático. Então teríamos aqui o Oceano Índico sendo fechado e no local aqui a existência de um grande mar interior. Olha aqui onde está a península que abriga a Noruega e a Suécia. Aqui, ó, aqui em cima. O próprio Mar Báltico vai desaparecer. A Península Escandinava ela vai se fechar. Então, se isso estiver certo, se as projeções feitas por supercomputadores estiverem corretas, nós teremos novamente a composição, a formação de um novo supercontinente. Agora, o que a ciência nos mostra é que a cada intervalo de 600 milhões de anos se completa o ciclo de movimentação das placas tectônicas, configurando os supercontinentes que em diversos momentos da história do nosso planeta se formaram. Então, o que vai acontecer quando esse ciclo estiver todo complementado, ou seja, finalizado? A tendência futura também é que o supercontinente da Amásia se frature e venha dar origem, por exemplo, a novos continentes com novas configurações, enfim. Então, enquanto o nosso planeta coexistir dentro das condições que resguardam os meios necessários para o desenvolvimento da vida, e caso a nossa raça humana sobreviva nesse planeta por milhões e milhões de anos, centenas de milhões de anos, os futuros seres humanos que ocuparão esse espaço encontrarão daqui a 100, 200, 300 milhões de anos um planeta com uma configuração totalmente diferente daquela configuração que nós vivenciamos no presente. Tudo isso, claro, é uma previsão com base científica, poderá ser dessa forma ou não. Então, toda previsão científica, toda teoria, ela pode ser corrigida com o passar dos anos. Nem tudo aquilo que aparece como teoria a gente pode dizer que será
100% correto, porque existem teorias que são desmontadas com o passar do tempo, mas elas servem de base para que nós possamos imaginar a configuração futura do nosso planeta dentro desse contexto da dinâmica que envolve a movimentação das placas tectônicas. Valeu, moçada! Aqui eu estou deixando mais uma vez meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais em PDF para vocês estudarem sem custo nenhum. São 4 grupos específicos, né? Da ESA, do Colégio Naval, Vestibular e SpaceX. Nesses grupos, lá na parte de arquivo, vocês vão encontrar os PDFs. Pede o acesso ao grupo, eu libero. Entra na parte do arquivo, aí vocês terão PDFs com matéria, provas comentadas, bancos de questões, e eu também posto matérias jornalísticas de interesse geográfico que podem ser cobradas em concurso. Essa aula é uma aula de atualidade que espero também contribuir para que, caso esse assunto venha a ser cobrado no vestibular desse ano, vestibular do ano que vem, já que está sendo muito divulgado isso na imprensa, vocês tenham um embasamento e possam acertar a questão. Valeu, moçada? Então, vou desejar a vocês um bom feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, muita reflexão. Eu, como cristão católico, e digo a vocês que Nossa Senhora Aparecida, eu sou devoto dela, está aqui a imagem dela, né? De Nossa Senhora Aparecida. E ela já me concedeu uma graça na vida, então tenho que agradecer muito, não só por ter me concedido uma graça, mas também por ter concedido uma graça a milhões de pessoas, ou graças a milhões de pessoas. Então, que Papai do Céu abençoe todos vocês. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, na proteção de Nossa Senhora Aparecida. Eu digo para vocês, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!